Agora eu quero falar de 3 conceitos bem parecidos, tá? Dado anonimizado, anonimização e pseudonimização. Eu vou passar pelos conceitos primeiro, depois vou dar alguns exemplos práticos de como vocês podem diferenciar. Então vamos lá. Dado anonimizado é um dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. A anonimização é, por sua vez, a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Quando há uma anonimização e o dado, por sua vez, se torna um dado anonimizado, esse dado deixa de ser considerado um dado pessoal, porque eu não consigo mais identificar a pessoa que é titular desse dado. Um exemplo. Imagina que uma imobiliária fazia a locação de um apartamento. E essa imobiliária tinha armazenada lá as informações do locatário. A locação se encerrou, o locatário pagou tudo, e vamos supor que a imobiliária não precisa mais daquelas informações nem para cumprir obrigações legais. Porém, ela quer saber a idade média das pessoas que locaram imóveis naquele determinado bairro que o apartamento está localizado. Então, a imobiliária continua mantendo a idade do locatário armazenado, mas só. Ela mantém lá registrado só que uma pessoa de X anos locou aquele imóvel, mais nada. Se um funcionário olhar aquele cadastro, ele não vai conseguir descobrir quem foi a pessoa que locou aquele apartamento. Então, o que houve aqui? Houve a anonimização desse dado. Enquanto a locação estava vigente, era possível distinguir quem que era o locatário, quem que era o titular daquele dado. Depois foram removidas todas as associações, deixada apenas a idade, tá? E tornou o dado anonimizado. A idade em si continua ali sendo um dado, mas como eu não consigo identificar o titular, não é um dado pessoal, stricto sensu, para fins de incidência da LGPD. Porém, tem um outro conceito parecido chamado pseudonimização. Vamos lá. É o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro. A pseudonimização acontece quando a empresa faz algum tipo de desencontro de informações para evitar que o titular seja facilmente identificado. Porém, ainda há a possibilidade de reverter esses dados e realmente verificar quem que é o titular. Diferente da anonimização, aqui ainda tem a proteção, a incidência da LGPD, porque o titular permanece identificável para a empresa. Então, a pseudonimização é mais uma medida de segurança, porque ela acaba reduzindo a exposição dos dados pessoais. Eu preparei uma planilha aqui para mostrar para vocês na prática como funciona o processo de pseudonimização e anonimização. Para quem não é muito familiarizado com TI, normalmente os programas que as empresas utilizam usam bases de dados para armazenar informações. Uma base de dados é, simplificando ao máximo, como se fosse uma planilha no Excel, mas são várias planilhas diferentes que os programas, quando precisam achar determinada informação, vão lá e localizam ela. Então, imagina que isso aqui é uma base de dados, né? Então, dentro do programa que a empresa utiliza, quando eu quero abrir um cadastro de um cliente, por exemplo, o programa vai lá e busca na coluna A, ao longo da coluna A, nas linhas, o primeiro nome de cada cliente, por exemplo. Tá? Então, se o funcionário abre lá o programa e abre o cadastro do Matheus Silva, o que o programa vai fazer? Vai lá na coluna A, linha B, coluna B, linha 2, perdão, e vai trazendo essas informações para a tela do sistema. Porém, lá no banco de dados, os dados ficam armazenados mais ou menos assim, como numa planilha do Excel. Então, por exemplo aqui, o Matheus,
Silva, que internamente ficou registrado como o ID ou cliente número 1, tem 23 anos, é do século masculino e adquiriu o serviço 1 da empresa. Tá? Que não me interessa aqui o que é exatamente para o nosso exemplo. Então, a Ana Freitas, ID9, que tem 37 anos, sexo feminino, também adquiriu um, porém outras pessoas aqui adquiriram o serviço número 2. Isso aqui são dados pessoais, porque eu consigo saber quem é a pessoa que adquiriu o serviço 1. Eu consigo saber que o Matheus Silva é do sexo masculino. Eu consigo saber que Laila Nascimento é uma mulher de 22 anos. Então, são dados pessoais. Estão aqui expostos na base de dados da empresa. Vamos supor que a empresa ela percebe que, expostos os dados assim, imagina que o serviço é um pouco sensível, envolve dados pessoais sensíveis. E a empresa decide o seguinte: bom, eu não quero mais que todo mundo saiba quem que é o cliente ID1, quem que é o cliente ID4. Eu quero que os meus funcionários saibam apenas o ID da pessoa. O que a empresa pode fazer? Ela pode pseudonimizar essas informações. O que ela iria fazer? Ela pega essa coluna aqui, essas 3 colunas aqui, né? Vamos dar um Ctrl+C para simplificar. Nome do cliente, sobrenome do cliente, ID, tá? Aí ela volta para essa planilha aqui e ela exclui essas 2 colunas aqui. A partir de agora, o funcionário ou os funcionários vão ter acesso apenas a essa planilha aqui. Cliente ID1, ID2, idade 32, sexo masculino, serviço adquirido 2. E pronto. Os funcionários não vão conseguir, só com essas informações aqui, identificar um titular de dados que realmente adquiriu esse serviço. Porém, se a empresa quiser realmente saber, ou imagina que para um determinado tipo de cargo, tipo os gerentes, gestores, ou os donos da empresa, eles continuam tendo acesso a essa planilha aqui. Esses poucos funcionários, ou os donos da empresa, continuam sabendo que o cliente D3 é o Lucas Cunha, mas nem todo mundo internamente precisa saber. Tá? Então, essa medida de pseudonimização aqui acaba aumentando a segurança. Porque se um funcionário resolve querer ferrar com a empresa, divulgando que o cliente ID10 adquiriu o serviço 2, imagina que isso aqui é um cadastro de um motel, por exemplo. Saber que uma determinada pessoa foi para um motel é uma informação bastante sensível, porque é um dado relacionado à vida sexual. Então, o vazamento desse tipo de dado pode causar um desconforto muito grande ao titular dessa informação. Então, se o motel, por exemplo, resolve fazer esse tipo de medida e reduzir o número de pessoas que têm acesso a esses dados, a segurança da empresa, consequentemente, vai aumentar. Agora, imagina que a empresa quer anonimizar completamente essas informações. Ela não quer que nenhuma pessoa tenha sequer acesso a quem são essas pessoas. O que ela tem que fazer? Simplesmente excluir todas as informações referentes aos clientes, nesse caso aqui. Então, é impossível saber que uma mulher de 54 anos, que um homem, no sexo masculino, de 54 anos é o fulano de tal. Existem centenas, milhares de pessoas do sexo masculino com 54 anos. Então, eu tenho aqui a anonimização prática desse dado aqui.